Olá, gente. Muito boa tarde, bom dia, boa noite para você que nos assiste aí no nosso Pode Ver, o nosso podcast. Hoje nós estamos aqui com a doutora Silvia Barbieri, que é a minha nutricionista, e descobri também que de um monte de pessoas que está aqui conosco aqui nessa sala. Muito importante, muito bom o assunto que a gente vai falar diante de muitas perguntas que a gente vem recebendo. E quero dizer, doutora Silvia, que é um prazer te receber aqui. Fiquei muito feliz de você ter aceito o nosso convite para a gente ter esse bate-papo aqui interessantíssimo sobre nutrição. Boa tarde, Marcos. Muito obrigada pelo convite. Feliz pela oportunidade de a gente estar aqui conversando sobre um assunto tão relevante. É muito relevante. A gente tem muitas perguntas aqui. Muita gente ficou sabendo que você estaria aqui. Mandaram algumas perguntas, mas antes, né, para cada pessoa que vem aqui, nós temos um presente, temos um mimo, uma lembrança. Eu queria que você recebesse com muito carinho do nosso coração. Gratidão por você ter aceito o nosso Muito convite. obrigada. Ih, Tomar água, café, café. né? Muita coisa aí que a gente não pode falar, senão é difícil, né? Quando eu fiz o convite para a doutora Silva, eu falei para a Gabi, falei, meu Deus, e agora? O que, que eu vou oferecer? Ele falou, "Não, oferece água que você não erra nunca." Eu falei, é verdade. Um monte de gente falando, fala para ela que você toma energético. Tem uns linguarudos aí, irmãos, mas já diminui bastante, viu? Para vocês aí. Mas vamos lá, doutora Silvia, primeiro, tem algumas perguntas aqui que as pessoas nos fizeram, que as pessoas vão mandando, ficaram sabendo, né? Principalmente sobre bariátrica. Eu sou paciente bariátrico, sou seu paciente, e algumas perguntas que eu gostaria de fazer, né? Por exemplo, o que é nutrição bariátrica e como ela se difere da nutrição convencional? Qual a diferença de passar, né, uma receita para um bariátrico e para um paciente convencional? Né, algumas perguntas uma das perguntas que me fizeram, que eu estou reportando aqui. O paciente bariátrico ele tem particularidades que é a restrição da cirurgia, né? Então, cirurgia restritiva, desabsortiva, né? Tem redução do estômago, então temos suplementações diferentes e a gente precisa ter o cuidado na hora de montar o plano alimentar desse paciente, né? Por exemplo, o maior risco de doping, principalmente bater meta de proteína do paciente, que vai ser extremamente importante. Avaliação de exames nutricionais, que nós avaliamos de forma diferente, né? Assim como a suplementação totalmente diferenciada. E corre-se o risco, por exemplo, o paciente, ele é um paciente bariátrico, ele, depois da cirurgia, não conseguir bater as metas dele de proteína, das vitaminas e tudo que ele precisa, corre-se muito risco disso acontecer, por quê? Eu vejo muitas pessoas falando que depois da cirurgia, elas, depois eu fiquei muito debilitado, aconteceu isso, aquilo, sabe, um monte de coisa, pessoas que ficam com aparência de doente, é por falta da vitamina? Pode-se dizer isso? Geralmente pela falta do acompanhamento interdisciplinar, né? Então, o paciente sempre vai ser dependente então, e ele sempre vai ter que preocupar com a alimentação dele, porque ele come pouquinho. Então, uma pessoa que pula muita refeição pode ter um déficit nutricional em relação à quantidade de caloria diária. Agora, o paciente pode virar um paciente beliscador, né? Então, beliscar o tempo todo e futuramente ter um risco de peso. Então, precisa ter esse acompanhamento para fazer todos os ajustes necessários em casos individualizados. Mas tendo um bom acompanhamento, fazendo exames de regularidade, dificilmente a gente tem um problema com esse cara de doente, emagrecimento. Ó, gente, muito importante isso aqui. Eu, por exemplo, eu tenho ainda tenho alguns comportamentos que eu tenho trabalhado muito em mim. Por exemplo, eu belisco muito. Mas, assim, eu não abro mão, por exemplo, da academia, não abro mão de me cuidar, porque não quero voltar da onde eu saí. Então, assim, qual o risco que nós, por exemplo, eu, no caso, acredito que muitas pessoas também têm esse vício comportamental de toda hora estar beliscando alguma coisa, estar comendo alguma coisa. Há um risco, né? A gente sabe, como você falou, há um risco do reganho, mas principalmente eu acredito das pessoas que não praticam exercício físico, não têm esse acompanhamento de perto, né? Corre esse risco, né? Muito. Sempre tem que avaliar o quanto está beliscando e o que está beliscando, né? Então, por exemplo, quem tem uma rotina de alimentação, fecha o valor, o teu corpo vai pedir aquela comida. Então, pode ter beliscos maiores. Mas quem belisca alimentos com uma densidade energética muito alta o tempo todo, tem maior risco de ganho de peso, né? Ali da obesidade. Eu sempre repito, uma alimentação ruim, treino nenhum compensa.
Então, tem que fazer os ajustes, então, ver o que tem nesses riscos, né? O que é um exagero, o que não é, né? Para poder fechar a meta de nutriente geral, balanço de carboidrato. Quem treina precisa adequar proteína, carboidrato, para não comer de mais um nem outro e ter um ganho de gordura em vez de ganho de muscular. Ótimo. Tem uma pergunta aqui, uma pessoa que mandou para a gente, eu achei interessante. Né? Como é feito o planejamento alimentar para pacientes que passaram pela cirurgia bariátrica? Né? Como é feito esse planejamento? Como que isso acontece? Que a pessoa fez a cirurgia, mas acredito eu que no momento ainda não foi, não procurou um nutricionista, não procurou um profissional, e ela tem essa dúvida. Como é feito? E nos mandou essa pergunta aqui. O ideal é que esse planejamento alimentar começasse no pré-operatório, com bastante antecedência. Uhum. Algumas equipes fazem dietas mais restritivas, outras não, mas a gente tem que ficar no pré-operatório, organizar essas refeições. No pós-operatório imediato, a gente tem a dieta, né, que é para repouso gástrico, cicatrização do estômago, né? Então, tem as fases da dieta, também varia. Depois, nós temos o planejamento para assegurar esse emagrecimento. Né? Então, a gente já tem as adequações de acordo com a necessidade de cada um. Entender rotina, entender fome, saciedade de cada um, né? Então, a nutrição ela vai fazer esse papel no pós por um longo período, até que a gente, né, geralmente o nutricionista médico decide quanto que é a alta desse paciente, quando a gente já solta a mão dele, né? Porque são hábitos que precisam ser mudados de uma vida, que às De uma vezes é vida. comendo errado, né? Precisa ter essa alteração e esse cuidado mais de perto. Eu acho muito importante tanto esse acompanhamento com o nutricionista, com o psicólogo, porque ele tem que mudar o hábito, é uma mudança de comportamento, é muito difícil, né? Muito Exatamente. difícil, é muito difícil. Eu falo por experiência, é muito difícil você mudar esses hábitos, mas com acompanhamento, muita gente fala para mim assim, nossa, mas você não está com a aparência de quem está doente, não está com a aparência, mas é justamente por conta disso, por esse acompanhamento, que a gente não abre mão, né, até para o nosso bem-estar. Eu já conheci muitas pessoas que fizeram a cirurgia bariátrica e elas tiveram várias comorbidades, mas várias, assim, coisas assim, principalmente do seu lado emocional. Como pastor, a gente vê muito isso, as pessoas buscando, né, alguma ajuda espiritual, ajuda de direção mesmo pastoral, porque elas se sentem, de repente, depressivas. E muito disso eu fui depois entender que é falta de suplementos alimentares, de nutrição mesmo na vida da pessoa. E a gente leva para o outro lado, não, vamos orar, Deus vai fazer e tal, só que tem coisas que não é, tem coisas que é falta, ela está com um déficit muito alto de suplemento. A gente tem algumas vitaminas que causam sintomas de depressão, irritabilidade, então pode sim ser deficiências vitamínicas. Né? Ideal, por isso, a rotina de exame junto para fazer adequadas, né? A comida, ela também tem um papel importante, né? Tanto emocional quanto social. E não tem como virar da mesma forma que faz ali, né, estômago, né, o desvio da cirurgia, Uhum. eu não tenho como virar a chave na cabeça do paciente durante a cirurgia. Então, quando ele sai da cirurgia comendo muito menos, 80% menos do que comia antes, às vezes achando que ele nunca mais vai comer as coisas que ele comia antes ou que ele gostava, pode causar uma frustração muito grande. Então, aquela comida que ela também tinha um papel social, emocional, Hum. ela a pessoa às vezes não sabe lidar com aquele buraco que a comida Uhum. preenchia. Por isso que é importante o acompanhamento psicológico, fazer atividade física, entender quais prazeres você tem além de comer. Né? Então, porque a gente tem um comer social, mas a gente come para tudo. Para comemorar o nascimento, para comemorar tudo. A gente precisa entender que eu não preciso comer para tudo, principalmente no pós ali da dieta líquida, que tem essas refeições, mas eu tenho que colocar a comida no lugar dela, aprender a comer, né? Não achar que nunca mais vai comer de nada, comer tudo, né? Ou que nunca mais vai poder comer as coisas que gosta, porque não é assim. Pode comer, aprender a comer. Então, Ótimo, ótimo. Isso é muito importante porque, como você falou, nas nossas celebrações, tudo é comida. Tudo, tudo, tudo. Ah, vamos fazer, fulano nasceu, vamos fazer um churrasco.
Ah, estou muito triste. Então, a pessoa vai comer para tentar suprir a carência dela, da tristeza, necessidade, sei lá. Eu acredito que no meu caso, eu não nasci gordo, mas engordei de repente, por ansiedade. Ficava nervoso, ansioso, queria comer, comer, comer e foi quando, de repente, quando a gente sustou, já não tinha mais como voltar. E eu vejo que muitas pessoas passam por isso. Você que nos assiste, muita gente passa por isso, né? Vai comendo por ansiedade, como você falou algo muito interessante, né? O lance da gente essa comida, como é que é o alimento social, aquilo que Comer é social e o o comer emocional. social, emocional, isso faz muito parte da nossa vida. A gente o tempo inteiro está associando, de repente, alguma coisa que nós comemos com um prazer ou alguma outra coisa que a gente vive. E a gente não percebe que isso vai se tornando, na verdade, um vício. Né? A comida, no meu ponto de vista, eu posso estar errado, mas parece que vai se tornando um vício. Vai ficando viciado o tempo inteiro em saciar as necessidades nossas com comida. Como se não descobrisse outro prazer além disso. Não tem outro prazer. Isso se torna primordial na nossa vida. E aí eu vejo que a gente tem hoje, eu acho que você tem essa informação melhor do que eu, né? Eu acho que o Brasil é um dos países, se não for o primeiro, deve ser o segundo ou terceiro de obesidade enorme, por conta de má alimentação, né? Acho que é em quarto, Já é ó, alguma mas coisa, a né? gente tem a nossa densidade geográfica é muito grande, né? O país é muito grande, né? É. A questão da alimentação, eu não gosto muito de pôr a comida assim, que nem você falou da questão do vício, porque às vezes fica muito pejorativo, Uhum. de achar que a pessoa, que é só fechar a boca, e não É, é, não é. né? É só controlar, porque não é, né? Hoje a gente tem, lógico, muito acesso à comida, então nós temos vários tipos de pacientes, né? Então, ou a pessoa ali que quer emagrecer, ela se frustra muito porque às vezes ela não consegue. Mas uma coisa que eu repito muito no consultório é que o nosso corpo é programado fisiologicamente para recuperar o peso perdido. Então, emagrecer não é tão fácil quanto vendem por aí, né? Hum. Porque se fosse só fechar a boca, com Olha que tanto de informação dieta da importante, moda gente. que a gente tem, era só fechar a boca, todo mundo emagrecia. Mas não é assim que funciona. Quando eu faço uma dieta, é fisiológico o teu corpo buscar aquele peso perdido, aumentando vias de apetite. Normalmente, para 1 quilo perdido sem calorias, vai ter um pouco de fome, né? Algumas pessoas lidam melhor com essa fome, outras não, né? Então, no caso de pessoa, a gente tem que sempre também analisar assim, uma coisa é uma pessoa que quer perder, outra coisa é uma pessoa que precisa perder 20, 40 quilos. Então, por isso que às vezes as pessoas taxam muito, que é um dos mitos, né, que a gente estava falando antes, de que a cirurgia é o lado mais fácil, né? Uhum. E não é. É um lado, é uma ferramenta maravilhosa para perda de peso, justamente por isso. A pessoa precisa perder esse peso muito mais rápido que se ela fosse fazer uma dieta. É teu corpo lutando, é um cabo de guerra. O Uhum. emagrecimento é um cabo de guerra, e mesmo depois da bariátrica, ele é um cabo de guerra. É você de um lado, teu corpo, tua cabeça do outro, puxando para tentar recuperar aquele peso novamente. Gente, olha que informação importante, porque muitas pessoas têm essas dúvidas, né? As pessoas ficam em dúvida, por exemplo, em relação a emagrecer. É possível, e é possível, eu falo pela experiência, por conta da bariátrica também, é possível emagrecer comendo bem. Você come, eu acho que se essa coisa da gente tirar muitas coisas na dieta, não, tira isso, tira, 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 eu acho que isso até prejudica, né, doutora? Ou não? Sim, é porque geralmente a gente tem essa questão da restrição. Quando a gente fala de dieta, eu vou cortar açúcar, eu vou cortar lactose, eu vou cortar glúten, mas muito dificilmente a gente pensa em acrescentar. O que eu precisaria acrescentar no meu dia? Por exemplo, a gente é um país riquíssimo em verdura, Aham. mas o brasileiro consome pouquíssimas, eu acho que é 3 frutas máximo. Então, por que eu não vou buscar acrescentar? Eu vou acrescentar, né, mais salada, eu vou acrescentar mais fruta dentro das possibilidades de cada um, tanto financeira, tempo, né? O que eu consigo acrescentar de atividade física? A gente se compara muito também. Então, fala a vida da internet, a internet, ao mesmo tempo que ela é uma ferramenta maravilhosa para informação, ela te sabota, porque você às vezes quer seguir uma rotina de uma outra pessoa que não é para você, Que não é a né? sua realidade, né? Exatamente.
Você ter um profissional para te centrar e te mostrar o que dentro das tuas possibilidades, isso é muito importante. Desde Uhum. um nutricionista, de um psicólogo, de um educador físico, porque ele vai te mostrar dentro da tua realidade, olha, você não precisa cortar tudo. Vamos ver o que a gente consegue adicionar para dar uma melhorada no teu hábito, vamos melhorar a tua compra, já que você está Olha comprando aí, ó. muito ultraprocessado. O que você não consegue fazer atividade física todos os dias, 6 vezes na semana, 2 horas de academia, mas dá para você fazer 3 vezes na semana, 40 minutos, é melhor do que nada. Então tem que ter esse meio termo também, a gente se Uhum. cobra demais. Eu acho que isso é muito importante porque a gente vê muito isso, principalmente se tratando no campo da internet, aonde se vende muita coisa que nós, né, de repente vende como se fosse uma verdade e não é, né? Muitas pessoas que não têm. Eu digo sempre o seguinte: a internet é um campo onde muita gente que não sabe nada, quer saber tudo, fala de um monte de coisa que nunca estudou, que nunca nem ouviu falar, mas vai falando principalmente sobre emagrecimento, um monte de assuntos que a gente vê que as pessoas falam. Né? Futebol, o cara nunca jogou bola, mas ele é o técnico. Né? O cara viu uma dieta na internet e ele acha que aquilo é o que vai resolver a vida dele. Então, assim, há, né, no seu consultório, há muitas pessoas que vêm com uma ideia, porque ouviu alguma coisa na internet, fala, eu ouvi isso aqui, é mito, é verdade, tipo, todo carboidrato, não preciso comer carboidrato e eu vou emagrecer, vou perder peso. Eu acredito que possa ser que perca peso, mas é prejudicial, né? Porque o nosso corpo precisa. Tem, desde que já tirou tudo ou que já vem achando que a gente vai tirar tudo, porque Aham. também todo mundo acha que o nutricionista é essa pessoa que vai tirar tudo de você, né. "Ah, eu vou cortar o leite, vou cortar glúten", ou "Ah, eu quero cortar, eu quero determinada dieta", né. Mas quando a gente pergunta: "Você já fez essa dieta alguma vez?" Ou fala: "Ah, eu fiz a low carb, emagreci, mas e como é que foi depois?" "Ah, eu tive bote, ganho de peso". Não tem essa questão de sempre ter feito uma dieta. Acho que na vida quase todo mundo já fez uma Uhum. dieta muito restritiva. Cada vez vem uma dieta nova, né, surgindo. E a internet é às vezes uma terra sem lei nesses pessoas É. elas julgam, elas E assim, é muito difícil lidar com isso porque as pessoas acreditam, né, que o resultado que alguém teve é o mesmo resultado que ela tem, é o lance da comparação, começa a comparar. E aí elas vão, né, vão entrando nessa onda e quando vê, a coisa é mais complicada, fica mais difícil ainda. E eu achei muito interessante isso que você falou a respeito da gente aprender a lidar com a nossa realidade, porque muitas pessoas de repente não procuram um profissional. Algumas pessoas falam para mim: "Ah, mas eu não vou no nutricionista porque vai passar uma dieta muito cara para mim". E isso vai muito de acordo com a realidade de cada um, com a vida de cada um, né? É importante a gente falar isso porque de repente alguém que nos assiste fala: "Poxa, eu nunca imaginei isso". Né, vou sentar diante do profissional, diante da Silvia, e ela vai passar para mim algo que está dentro da minha realidade, que de repente é o que eu consigo fazer, é melhor do que não fazer nada. exato. E vocês vão se conhecendo, né. Quando você Uhum. vai no profissional, você vai conhecendo aquela pessoa, vai sabendo o que gosta, o que gosta. Isso leva tempo, mas a gente precisa sempre entender que o acompanhamento profissional ele não é com nutricionista, não é uma consulta. Leva um tempo para você conhecer, para você ver como o teu corpo está respondendo, você consegue ajustar, o que você, né. Ah, fizemos de tudo, né, vai ter o paciente que vai fazer muita coisa por muito tempo e às vezes não vai ter o resultado esperado, isso é normal, né, trabalhar essa frustração na gente, porque Aham. a gente também quer esse resultado e no paciente, mas é importante ter o diálogo, tem que conversar, mostrar o ponto. Foi no profissional, às vezes N motivos não deu certo aquela consulta, seja sincero, seja aberto: "Olha, fez aqui, mas eu não consigo, a gente pode mudar". Pode ser que você dê uma outra chance pra pessoa e dá tudo certo, é assim, né, a gente tem que ir conhecendo. A gente passa muito por isso, né? Eu também passo muito por isso, porque nós queremos que o resultado venha. Todo mundo quer, Todo mundo né? quer. Quer que o resultado venha. Mas é um processo. Eu acho que o que falta para as pessoas entenderem que na vida tudo é um processo. Então, esse processo da pessoa emagrecer, da gente conseguir chegar naquilo que ela precisa para ter um resultado esperado, também é um processo. Eu acho que dificulta muito quando as pessoas param no meio do caminho. Está no processo ali, tô conseguindo, né, no seu caso, estou É. conseguindo acertar e de repente ela para o tratamento, interrompe o tratamento. E aí
vem a frustração e tal. Então é importante, você que nos assiste, ó, é um processo, não existe mágica, tudo é um processo. Até para engordar foi um processo. E engordou da noite pro dia. Exatamente. Quando a gente pergunta quanto tempo está lidando, né, com peso, com obesidade, é a longo tempo, é a longo prazo, são hábitos de instalados por. Hoje a gente já tem estudos que mostram para você instalar um hábito de vida de 8 a 11 semanas, então um novo hábito. Então quando você dá passos pequenos, que você segue um hábito novo por dia, você está caminhando para algum lugar, né. E aí eu sempre dou exemplo, quando você for caminhar atrás de um novo hábito, pegue uma coisa por vez, porque se você querer pegar tudo, fazer tudo de uma vez, a hora que você derrubar tudo no chão, você vai se frustrar e vai desistir. É Uhum, melhor ir aos pouquinhos, devagar, né, porque são mudanças. E na questão da cirurgia, eu falei que era interessante fazer essa mudança antes, no pré, aos uhum. poucos, né. Às vezes não é possível, a gente vai trabalhando no pós, com o tempo, porque vão precisar ter mudanças, e essa mudança é familiar. Porque às vezes o que acontece? Você que operou, a pessoa da casa que operou, ela lida bem com o hábito dela, tudo, mas aí a casa toda não colabora, não tem a mudança, que é onde a gente consegue ver, às vezes, a dificuldade maior de perda de peso, né? Às vezes a melhora de comorbidades não é tão grande, porque tem que ter essa melhora de hábito, preferência familiar. Ótimo. É muito importante a gente falar, porque quando eu falo, né, e aí eu assim falei: "Olha, eu acredito que, de repente, na vida de algumas pessoas, pode até ser que chegue a ser quase como que um vício, né, no meu ponto de vista, na minha cabeça, porque quando a família não muda o hábito, ele vive naquele ambiente, querendo ou não, ele vai começando a novamente a buscar aqueles hábitos, até porque é o meio que ele vive, ele vai sendo moldado ali naquele meio, né? E novamente vai voltar para os velhos hábitos, não tem como ter um novo resultado com velhos hábitos, com velhos comportamentos, ele vai voltar. E é muito importante a família entender, né? A pessoa, geralmente a família pensa assim, não, mas quem operou foi ele, quem está fazendo dieta é ele, quem tem que se cuidar é ele, não tem, Uhum. a gente não tem nada a ver com isso. Só que atrapalha, né? Atrapalha porque todo mundo faz parte desse processo, todo mundo ali junto ajudando a vencer esse processo que é difícil, não é fácil. Você falou algo que eu achei muito interessante, por exemplo, eu passei muito por isso. Muitas pessoas falaram: "Ah, mas também com bariátrica é fácil, mas também com bariátrica é tranquilo, com bariátrica emagrece mesmo". E a realidade é que não é fácil, nada é fácil. É muito difícil, é um processo difícil. Tem que passar por todo o processo, a gente fazer a dieta certinho, ser acompanhado, tomar as suplementações, né, buscar os profissionais para nos orientar, porque muitas vezes nós corremos o risco de buscar informações na internet e de repente não é aquilo que nós precisamos. 90% das vezes não é o que você precisa. É o grosso que está ali, né? A pessoa coloca algo ali, só que quem vai acompanhar de perto, minuciosamente, é o profissional que está com seus exames na mão, que está vendo que você está faltando, que é que está em déficit. Então, assim, eu passei muito por isso, né? A gente vai vendo as pessoas comentando, ah, mas também é fácil. E não, não é fácil. Não é fácil, nada é fácil. Tudo é um processo. E a gente percebe isso. É muito importante as pessoas entenderem isso, para que elas entendam que todo processo ele é doloroso. Independente se a pessoa vai fazer uma Uhum. dieta ou ela vai fazer uma cirurgia bariátrica, querendo ou não, ela vai entrar na dieta, do mesmo jeito que ela vai fazer a cirurgia, ela não vai poder comer de tudo de cara. Tem uma pergunta aqui, né, que eles fizeram e falaram assim: ó, quais são os alimentos que se deve evitar depois da cirurgia bariátrica, após cirurgia bariátrica, no seu ponto de vista? Depende da fase da cirurgia, Olha aí. né, então, na dieta líquida, por exemplo, é só todos os alimentos sólidos, alimentos hidrativos, né, por exemplo, café, bebidas com gás. Então, a dieta ela passa por essas fases. Falando do paciente que já passou da dieta líquida, tá, que ele está na dieta geral, não existe nenhum alimento que a pessoa está proibida de comer. Ela vai ter que respeitar as restrições dela, né. Então podem sim, depois da cirurgia, a surgirem algumas intolerâncias alimentares ou a pessoa observar intolerâncias que ela não Hum, observava antes, que agora ela está mais atenta e está prestando mais atenção aos sinais que ela tem. Então o ideal é que ela não fique comendo coisas que ela passe mal. Mas, ótimo. vamos supor, frituras, né, em excesso, alimentos muito gordurosos.
A bebida alcoólica, eu sou bem taxativa nesse sentido. Eu prefiro que o paciente consuma, mas hoje Aham. a maioria dos médicos deram depois, né. Mas falando de alimentação, não tem nada que esteja proibido, a não ser que passe mal, que realmente não tolere. A gente vê um índice muito grande de pessoas que pós-bariátrica que desenvolvem alcoolismo, né? A gente vê isso acontecendo, elas desenvolveram o alcoolismo, é por conta da ansiedade, de repente ela descontava na comida, agora passou a descontar na bebida, né? Como é que você vê isso? Pode-se dizer que é? Sim, hoje alguns dados mostram que o paciente ele fica mais suscetível, né, ao alcoolismo, né, principalmente as mulheres, elas têm maior índice. Eu não acredito, não tem nada associado que seja uma troca de compulsão, Uhum, né. Hoje a gente não tem muitos, nem todo, obeso é compulsivo também, né. Mas acontece que o metabolismo do álcool é diferente, o paciente metaboliza esse álcool muito mais rápido. Então, falando de sistema recompensa, ele é ativado muito mais rápido e o álcool é uma droga, ele vai viciar. vai. Então, você sempre vai ter que, eu sempre falo qual o papel que a bebida alcoólica está fazendo na tua vida. Isso para quem é paciente bariátrico ou não, né? Só que o paciente bariátrico, eu falo que parece que ele é muito mais observado. Tem gente, às Uhum. vezes a pessoa que está falando para ela assim, ah, mas você está bebendo, né? Tá ali tomando uma cerveja, tá tranquilo. A outra pessoa ela bebe 3, 4 vezes na semana, muito mais, e ela, só por ela não ser operada, ela não tem aquele holofote em cima dela. Mas, tem que avaliar qual o papel que o álcool está fazendo na tua vida sempre, né. E geralmente é essa questão do sistema recompensa mesmo, né, que ele é ativado para todo mundo, mas no paciente bariátrico muito visto isso. Ótimo. A gente vê muito isso. Eu via muito isso e até hoje a gente vê algumas pessoas falando sobre, fulano desenvolveu alcoolismo pós-cirurgia. E também vejo muita gente, né? Muita gente me perguntando, pessoas que fizeram cirurgia bariátrica, mas não tiveram o resultado esperado ou se frustraram. Só que depois a gente vai analisando e vendo que ela não tomou os cuidados também necessários, né? Não passou por uma equipe multidisciplinar, não tomou nenhuma vitamina, não buscou. Então, assim, para mim foi a pior coisa que eu fiz. Essa semana eu conversei com uma pessoa e ela disse, foi a pior coisa que eu fiz. E a gente vai buscando, mas e aí? Você fez algo? O que é que você fez? Você buscou um acompanhamento? Você buscou um profissional para te orientar, para falar, não, porque eu fui na internet, vi. Então, assim, a gente vê muitos relatos de pessoas, inclusive pessoas famosas, falando sobre, mas aí, contrapartida, também não buscou. Então, assim, a cirurgia é uma boa? Eu acho que, no meu ponto de vista, para mim, como alguém que é bariátrico, para mim foi ótimo. Mas eu segui e até hoje vou seguindo certinho e vou, não, eu preciso, tem que me cuidar, tem que passar pelo nutricionista, tem que fazer meus exames, né? É como você falou, vai ter coisa que a gente vai levar a vida inteira. Alguém me perguntou e falou assim, mas você vai tomar vitamina a vida inteira? Você vai tomar comprimido, vai tomar remédio a vida inteira? Eu acredito que isso não é só do paciente bariátrico, eu acho que isso é para a vida, para reposição de energia. A gente vai ter que fazer isso, independente se é operado ou não. Porque eu já vi muitas pessoas também que não são bariátricos e fazem uso de vitaminas, fazem porque é para a vida, né? Eu Mas tem esse mito, né? eu falo que vitamina não é remédio, é Ótimo. vitamina, né, você não tá tomando ali um remédio para hipertensão, diabetes. Então, e a gente vê melhoras dessas comorbidades no pós-operatório. Então, é um paciente que, quando está bem acompanhado, se cuida mais, né, então faz exames com muito mais Uhum. frequência, né. Hoje você pega uma pessoa, às vezes, que nunca fez um exame completo, e aí fala assim: "Ah, meus exames estão todos bons". Eu sempre falo assim: "Eu gostaria de", porque às vezes não tem nem o exame completo, ou às vezes eles não estão bons e a pessoa não sabe interpretar, né, e a realidade é essa. Não é porque é um profissional da saúde que às vezes ele vai saber interpretar corretamente um exame, né. Tem hoje pacientes, mas nem Hum. tantos. E a questão do ganho, né, de peso do pós, geralmente não, é a falta de acompanhamento. Porque quando você tem um paciente que às vezes está tendo um platô, ele está tendo ali um reganho de 1, 2 quilos, a gente já vai pegando pela mão dele e vai: "Ó, vamos verificar o que está acontecendo".
né? O que a gente precisa mudar? É algum hábito teu que está sabotando? É porque você não está fazendo atividade física? Então vamos voltar a fazer atividade física, vamos reativar essa bariátrica, né? É alguma deficiência vitamínica? Porque algumas deficiências vitamínicas podem aumentar o craving por doce, que a gente fala que daí aumenta a capacidade de comer doce, né? Isso não só no paciente bariátrico, mas todo mundo tem essa questão de, às vezes, algumas deficiências vitamínicas darem uma... Nosso corpo precisa de energia. Doce é uma moeda de troca muito rápida de energia. Então, por exemplo, quem corta muito carboidrato, às vezes, tem momentos de comer transtornado do açúcar, em alguns momentos. Então, isso pode te levar o teu consumo energético do dia e você ir ganhando peso ao longo do tempo. Então, o acompanhamento profissional tem essa diferença. O que está acontecendo? Da mesma forma, o nutricionista, olha, teu emocional não tá legal, precisa voltar lá com a psicóloga. Você tá comendo bem bacana, mas às vezes está faltando atividade física, né? Então, é interdisciplinar, um vai puxando para um lado. O acompanhamento não só do paciente bariátrico, mas no geral deveria ser interdisciplinar, né? Para quem perder peso também. Ótimo. Você que está nos acompanhando aí, cara, que assunto top. Muita gente que tem mandado perguntas, muita gente querendo saber. Mas vamos entrando agora para o nosso encerramento, nós estamos terminando, e vamos falar um pouco sobre mitos e realidades. O que é mito, o que é realidade, o que é importante a gente saber, o que de fato pode fazer diferença, o que não faz diferença. Por exemplo, alguém disse assim, ó, depois da cirurgia, depois que eu fiz a cirurgia bariátrica, eu passo mal com tomar água, a pessoa passa mal em fazer, mas eu acredito que isso não tem nada a ver, de repente, com a cirurgia. Ou pode ser que seja, porque ela vai ter que repetir, essa pessoa vai ter que repetir novamente, porque a cirurgia dela não deu certo, ou ficou pregado, colado alguma coisa lá, ela não especificou direito. Mas é importante que ela passe pelo profissional, porque também nunca passou pelo nutricionista. Como é que ela vai saber? É difícil isso. Às vezes são estenoses, né? Que é esse estreitamento, que a pessoa tem dificuldade mesmo de ingesta, né? Mas nos primeiros exames endoscópicos, o médico já avalia se precisa fazer uma dilatação para abrir. Então, eu sempre falo, ninguém precisa passar um perrengue sozinho. Você tem que ter sua equipe justamente para isso, para identificar o porquê. Ah, por que tá vomitando? Ah, eu fiz o tempo todo. Por quê? É o caso dessa pessoa, Então, é um estreitamento ali, né, no esôfago, é uma deficiência vitamínica, é uma questão que você não está mastigando bem, a sua vida inteira comendo correndo, vai precisar comer devagar, não tem jeito, né? Então, tem que ter uma equipe para perguntar o que é que você está fazendo e te direcionar se você estiver sendo diferente do tal, né? Ótimo, ótimo. E assim, ó, quais são as dicas e recomendações, né? Essa é uma pergunta, para pacientes que passaram por cirurgia bariátrica para manter uma alimentação saudável e como é possível evitar a perda de nutrientes, manter a sua saúde óssea? Porque essa pessoa também, ela disse que ela ficou debilitada, mas eu acredito também que é por tudo isso, ó, conta de falta de nutriente, falta de um acompanhamento. Os meus dentes ficaram mole. O meu cabelo começou a cair, que é normal. Depois da cirurgia vai começar aquela queda de cabelo, mas depois volta. De Gabi, minha esposa, o cabelo dela deu uma queda, mas agora voltou e tá tranquilo. Volta. O meu caiu e não voltou mais. Eu não volto mais, né, cara? E ela disse o seguinte, ela falou assim, ó, cara, é isso, é procurar um profissional. Em relação à queda de cabelo, a gente precisa lembrar que todo estresse ele vai causar uma queda, que a gente chama de eflúvio telógeno. Então, a cirurgia em si, ela é um estresse. Essa queda é normal acontecer do 3º ao 6º mês. Vai ter essa queda. É possível prevenir? Nem sempre, tá? O que eu preciso fazer? Esse cabelo crescer forte e saudável. Como eu vou fazer isso? Suplementação de pós-operatório, que é passado pelo profissional já no pós-operatório imediato, e bater meta de proteína. Eu falo de bater meta de proteína. Não adianta, você pode tomar o suplemento de cabelo mais caro que for. Se a meta proteica não tiver batida, se a sua suplementação individualizada não tiver ajustada, esse cabelo não irá crescer, vai ter falha, né? A gente vai ter uma preocupação maior, com uma queda muito maior. Então, tem que controlar essa queda e entender o porquê que ela está acontecendo. Ótimo. E é muito importante você cuidar da sua saúde, é importante você
fazer exames, principalmente você que fez a cirurgia bariátrica, independente se é sleeve ou se é bypass, porque também tem essa, né? Cada cirurgia tem uma forma de tratamento, de medicamento, medicamento não. Tem uma forma de ser, deixa eu lembrar o nome, acompanhamento nutricional, o que você vai tomar, quais são as vitaminas que você vai repor, porque tem a diferença, não tem, da bypass e da sleeve? Na sleeve a gente só tem a redução do estômago, né? Na bypass tem e ali tem a versão naquela parte de vitaminas lipossolúveis, vitamina A, vitamina D, vitamina K. Então, precisa ter avaliação. Eu falo que hoje o cuidado das duas é o mesmo, né? Porque você vai fazer os mesmos exames para as duas e você vai ficar atento às mesmas suplementações para as duas, né? Mas no bypass pode sim um pouquinho mais de deficiência de vitamina D, de vitamina A. Os exames devem ser feitos anuais, então anualmente os exames são bem completos. No primeiro ano a gente faz exame de 3 em 3 meses para ver como que você está absorvendo, né, ajustes de suplementação, troca de suplementação se tiver necessidade. No segundo ano a gente faz a cada 6 e depois anualmente. Então esses exames são feitos independente da técnica cirúrgica, suplementação de polivitamínico e cálcio é o que eu preconizo para as duas de regra. O restante eu avalio. Cálcio porque a gente é absorvido principalmente ali no estômago, então ambas têm a redução, a gente reduz o fator intrínseco dessa absorção. Não consegue fechar cálcio geralmente com a alimentação, mas é uma suplementação, a cálcio é uma suplementação que hoje não só para paciente bariátrico, ele é ali da nossa idade. Uma pergunta aqui também, não a última, mas tem mais uma pergunta. Monjaro, quais os riscos e contraindicações? Monjaro acho que é uma injeção, né? É um medicamento novo, né, para perda de peso agora, bem promissor. Colateral, geralmente a falta de apetite. Algumas pessoas podem ter diarreia ou constipação a intercalar, mas a gente maneja com a nutrição também, né? Mas ele é um medicamento bem promissor para perda de peso, né? Então, hoje a gente já tem ali alguns pacientes, é novo, fazendo uso. Hoje eu não tenho muitos pacientes que eu acompanho que fazem, faz o uso ali, né? Mas tem, é bem promissor, sim. Pouco colateral, pouco rebote também, mas, via de regra, a mesma coisa. Acompanhamento nutricional, atividade física junto com o medicamento. Gente, muito bom, muito legal esse bate-papo, né? A gente poder interagir, saber um pouco mais sobre pacientes pós-bariátricos, não só bariátrico, mas todo mundo precisa saber como é que você está por dentro, como é que está seu corpo, como é que está sua vida, né? O que você precisa de suplemento, o que você precisa de vitamina, para que você possa ter uma qualidade de vida de forma excelente, porque isso faz parte da vida, né? A gente precisa entender, quando tem um texto que diz assim, um texto bíblico que Jesus fala assim, ó, eu vim para dar vida e vida com abundância. E essa vida com abundância é você procurar ter vida com abundância, buscar saúde, buscar abundância de vida, com pessoas que são qualificadas, são profissionais, né, para nos auxiliar, para nos ajudar a ter essa qualidade de vida. E eu fico muito agradecido de tê-la aqui conosco, conversando nesse bate-papo muito importante e também esclarecedor para muitos de vocês que nos fizeram perguntas. Vai acompanhando aí que vai ter o segundo episódio desse nosso bate-papo aqui. Doutora Silvia, obrigada aí, né, Muito obrigada.